Hoje vamos ter uma mensagem específica dos deuses egípcios, ok? Então vamos ver o que eles têm para dizer. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Temos Hapi, Amut, Kepri, Escravelho, Ra, Amon, Hathor e Set. Aqui tá falando sobre uma profundidade que precisa ser alcançada. No sentido de entendimento sobre a si mesmo. É interessante porque eu sinto um misto de mergulho intensamente em algo como magia, mas ao mesmo tempo em você é esquisito. Tem algo incompreendível aqui. É como se você, quando você fizesse isso, ou se você não fizesse, mas eu sinto muito mais quando você fizesse, fosse trazer algum tipo de devastação ou grandes inimigos ou o híbrido de muitas coisas. Que esquisita essa leitura. Mas que te levaria a algo interessante. Um trono, uma, um poder, entendeu? Essa devastação que eu tô falando nem sempre é algo com os outros, mas sabe quando coisa acontece naturalmente? Não na sua vida, mas como um todo. Igual questões climáticas. É tipo isso, consequências climáticas. É muito esquisito isso aqui. Como se fossem grandes pragas. Como se o aprofundamento disso traz essa devastação no sentido de você se tornará uma pessoa que comandará grandes devastações. Tem a ver com magia aqui, poder, um trono. É uma parada muito louca aqui. E assim, gente, isso aqui é no nível muito mágico, tá? Eu não tô falando essa leitura não é pra todo mundo, não. É uma leitura muito mágica. E mágica, assim, não no sentido tão ilusório da coisa, mas é como se a pessoa pudesse controlar tudo em volta dela. E não tô falando de dinheiro. Tô falando do mundo, da natureza. Estão falando assim que as pessoas pensam que o poder vem do dinheiro. E o poder ele pode vir do dinheiro no sentido material, em comprar, adquirir ou mover certos pontos que dependem disso. Porém, que muita coisa que depende disso hoje em dia não era para depender. São coisas que deveriam ser separadas nesse sentido. Só que não é. E isso aqui causa justamente essa mudança. Eu não tô falando de uma pessoa que vai ser conhecida em todo mundo, não é nesse sentido. É uma pessoa que ela vai ter tanto poder que as pessoas não vão saber nem de onde vem. É esquisito. Eu mando e desmando, faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. É desse nível aqui, tá? Tô falando de poder mágico e espiritual em específico.
mas que de certa forma interferem em dinheiro e status. Mas não por causa do dinheiro e status, mas por causa do poder. E eu não tô falando de alguém que faz trabalho mágico pra alguém, eu tô falando de alguém que influencia o rumo da humanidade aqui. É nesse nível que eu tô falando. Entende que eu tô falando com essa leitura muito utópica? Acontece que por causa desse negócio aqui, desse mergulhar, dessa devastação, porque acho que quando se mergulha na magia, ou em si, encontra-se essa, essa forma híbrida das coisas. E chega um estado que você não tem mais uma característica, você só é um punhado de coisas. E para muitos isso pode ser um problema, porque pode se descaracterizar uma pessoa fragmentada, mas não. Porque essa pessoa é para ser assim. É a natureza dela. Não tem como não ser assim, entende? Se for ao contrário, tá ruim, tá errado. Porque é uma junção de coisas, é uma expansão muito grande. Não tem como ser uma coisa só. Não tem como fazer algo só, não tem como pensar de uma forma só. Então, é algo que é natural dela. E sabe o que é engraçado que vinha esse cara velho pra representar essa pessoa? Que esse cara velho tem cara de esse cara velho, né? Ele não tem um rosto humano ou de um animal específico, por exemplo, como o Seth, que tem um focinho, orelha, não. Ele é literalmente esse cara velho. Por conta disso, tem um negócio assim. E não é que a pessoa é deformada, tá me vindo metamorfo na cabeça, mas não é um metamorfo que muda de forma, mas é uma pessoa que ela é tão diferente que até o rosto dela é diferente, mas não porque ela não tem características humanas, mas é uma pessoa que você não tem como você não ver a diferença nela no meio das pessoas. É um negócio assim muito estranho. Você tá vendo o rosto humano normal, só que você olha pra ela e você vê que tem, não é humano, é esquisito. Eu não sei explicar de fato, assim, a sensação, mas é como se fosse isso, entendeu? É bem interessante isso aqui. Eu tô achando bem legal essa leitura. E, e Ra aqui fala justamente dessa. É como se ela tivesse controle sobre tudo, olhasse tudo, mexesse em tudo. É como se. Vamos supor que Ra tá navegando na sua barca no céu. Pense em Ra na mitologia egípcia, no sentido de não ter outro deus só ou quem ocupe esse lugar especificamente. É como se só essa pessoa habitasse nesse meio, não tivesse ninguém que pudesse chegar até ela. E não porque ela é prepotente, ou por causa que ela é inalcançável, mas no sentido, tipo, eu tenho isso, e isso é muito grandioso, e ninguém pode chegar até mim, mas não porque eu sou melhor ou tenho mais coisas, mas é porque não tem como mesmo. É nesse sentido que tá vindo aqui. Só tem você, não tem outra pessoa. Eu acho que isso aqui é muito sobre aceitação. Aceitar. Vem Amon. E Amon aqui, aí Amon já traz uma questão diferente, né? Porque Amon tá trazendo questões materiais. Por incrível que pareça, Amon tem muito ligado a essas questões. É um deus ligado muito a essas questões mais de estruturas, construções e criações de coisas materiais em si. E eu não falo só de dinheiro, eu não falo de dinheiro, eu falo de estruturas mesmo, de algo. E é interessante que a sua inteligência e sua criação será utilizada para isso, mas tá falando que o ressentimento que habita em você é o veneno disso. Interessante. Fala mais do ressentimento. Um ressentimento que não teve justiça e por isso que não consegue se dissipar. Porque por incrível que pareça, apesar dessa pessoa ter ódio sobre as coisas que aconteceram na vida dela, ela não tem ódio em si. Assim, até procura vingança com forma de justiça. E não porque ela é uma pessoa vingativa de fato. Você entendeu, gente, o rolê? Porque aqui tem uma grande diferença pra você ser uma pessoa vingativa
E se é uma pessoa que busca a vingança como meio de justiça porque você não vê outra forma de ter essa justiça que você deseja. Exatamente isso. É interessante porque aqui fala que em meio à estabilidade e equilíbrio e até a cura e a transformação, há uma escuridão muito grande sobre esse ódio que traz, que ele machuca. E não é algo, gente, que aqui mostra que seja fácil de se livrar, porque é realmente um senso de justiça mal feito, assim, não foi realizado. Então, não é sobrar porque eu gosto de ter ódio. Não. É uma pessoa que se sente injustiçada mesmo, de alguma forma. E não tem nada a ver com o que eu falei aí no começo, tá? Sobre o poder dela, não tem nada a ver com isso. Isso aqui são questões da vida mesmo, normal, dela, pessoal. É interessante que interfere muito na vida dela, no geral. Interfere na criatividade, na inteligência, para ela ter estabilidade e equilíbrio, para ter transformações, prosperidade. É bem doido isso aqui. Deixa eu até trocar de posição as cartas, porque eu acho que é isso que tá pedindo. É uma pessoa que é muito machucada. Isso é um fato. E assim, aqui ela tá pouco se fudendo pros outros. Ela não se importa com ninguém. Por causa que. Por causa justamente das experiências dela. Ela não tá se importando com as pessoas. Porque ninguém se importou com ela e também ela, ela não tá muito focada nisso, nesse momento. Acreditado. Ou ditado, não sei se é ditado, né? Ela não pode ajudar nem ela, quem dirá os outros. Engraçado. Nesse processo aqui que interfere, né, essa falta de justiça, é algo que vai demorar muito. Engraçado que vem o Gênesis. Aqui fala sobre você esconder a si mesmo de problemas, mas aqui no caso não tem como. O problema já está com ela. A escuridão que machuca. Porque o problema não é a escuridão. O problema é quando ela é prejudicial. É engraçado que agora eu tô olhando aqui e eu tô entendendo o sentido dessas cartas. A escuridão dela vem da justiça mal feita, né? Sobre algo que ela sofreu. É interessante que não é pra esconder. O que vai fazer ela virar uma pessoa multifacetada, igual eu falei no começo da leitura, é justamente essa escuridão, essa dor. Ao invés de você tentar esconder algo que não tem como ser escondido porque é impossível de se curar, no sentido de se livrar, se junte a essas coisas. É interessante porque não é sobre virar aquilo, mas é sobre aceitar o ódio.
a raiva, aceitar a injustiça. E assim, gente, pode até parecer doloroso isso, e é, né, por um lado. Mas no caso dessa pessoa, não tem uma saída plausível. Porque aí você fala, ah, mas uma terapia, um negócio. Não. Essa pessoa ela tem argumento suficiente pra dar pra um terapeuta que vai tentar falar coisas pra ela. Ela já entendeu que ela não consegue se livrar disso. Que ela sente porque ela acha injusto. E não importa o que aconteça, não passa. Porque os danos foram muito grandes. Não foram coisas assim, tipo, ai, foram grandes. Foram tão grandes, gente, que interferiram em todas as áreas da vida dela. Mas todas. Física, mental, emocional, financeira, espiritual, absolutamente todas. Reparos e reparos de coisas que não tem como ser reparáveis porque foram quebradas. Mas assim, em todos os sentidos. Não tem como. É como se ela andasse a vida dela tentando arrumar ou reparar. E no fundo ela lembrasse o porquê que aquilo não deu certo, ou porquê que aquilo não aconteceu, ou porquê eu estou assim, por que eu sinto isso, por que eu penso assim, por que eu tenho essa dificuldade, por que eu tenho esse traço horrível, por que eu tenho esse medo. Gente, isso aqui não dá pra se livrar assim, entendeu? Então, é isso. E aí, no caso, é isso. Não tente se livrar, se junte. E é interessante porque se ela é a união de muitas coisas, faz sentido fazer esse tipo de união. Porque você não tem como se livrar de algo, então você aceita e abraça aquilo. Mas não é pra abraçar as pessoas, não. É o sentimento. Eu acho que esse é o mais difícil, porque machuca muito. É como se tivesse que reviver aquilo. Mas ok. A próxima carta que a gente tem é a Apófice. O caminho egípcio. O caminho egípcio tem bons pontos para poder fazer esse tipo de transformação. Quando chega nesse ponto aqui, ou você já é o monstro ou está prestes a virar. Entendeu? O que resta você é caminhar pelo deserto e encontrar a ordem e assim encontrar a transformação. Três passos para o caminho egípcio: libertação, concentração e diluição. É isso que deve ser feito, para que assim se possa juntar os pedaços e se curar, e possa encontrar a estabilidade e o equilíbrio, e assim a prosperidade. É, aqui é um grande processo interno. E sabe o que é engraçado? Não é um processo de falar assim, ah, eu tenho que me conhecer. Essa pessoa sabe muito bem quem ela é. É só uma dor tão intensa que ela não consegue resolver. É só isso. Ela sabe quem ela é, gente. Ela sabe o que ela gosta, ela sabe pra onde ela quer ir, mas ela só carrega uma dor muito grande. Um machucado que não tem como curar. É interessante esse diluir dela. Vamos ver o que mais. Fale sobre os três passos.
Libertação. Diluição. Entendi. Tá. Na primeira parte da libertação veio mate. Mate, como é que fala, né? A pena da verdade. Ser verdadeiro acontece primeiro. Não, porque como a gente não tá no Egito pra sair caminhando aleatório, né? Então a gente adapta. Mas o ideal seria na Tora mesmo. Ah, é interessante porque no fundo ela não aceita a vida que ela teve. Não aceita as dores que viveu. É muito injusto. Cada coisa que se passou. Talvez tenha um ponto aqui que ela tenha que refletir sobre o quanto ela se tornou aquilo, ou ou o quanto ela se orgulha daquilo. É interessante porque aqui a gente não tá falando mais sobre as dores, mas o quanto ela se orgulha em fazer aquilo, devolver aquilo que fizeram com ela. Tem uma parada aqui assim, tá? E assim, gente, vocês podem ver essa pessoa como problemática, mas não é. O problema é que hoje em dia as pessoas elas não entendem que questões internas elas passam por vários processos. As pessoas são boas e ruins numa mesma pessoa. Então, sim, gente. Da mesma forma que você vê a gente fazendo atrocidade, você pode ver pessoas extremamente contidas, iguais a essas que você vê fazendo, só que não faz. Ou pessoas extremamente boas, que são boas mesmo e não demonstram, ou pessoas que não são boas e demonstram que são. Então, assim, tem muita coisa aqui, muitas nuances. Não é tão simples assim, é muito complexo. Tem pessoas com tendências mais ruins, tem pessoas com tendências mais boas, e é isso. Por incrível que pareça, tá? Esse ideal construído pela sociedade do que é bom é relativo. É bem relativo, por incrível que pareça. Muito relativo. Muito louco isso. Mas é interessante essa parte. Que eu não vejo no sentido totalmente ruim descobrir o que você se tornou com isso. Que aqui a gente pode tanto achar coisas boas sobre essa pessoa, quanto coisas ruins. Que talvez não tenha sido tão ruim porque só somou com o que ela já era de alguma forma. Entendeu? Talvez descobrir que o retorno que você deu àqueles que te fizeram mal não era só porque te fizeram mal, mas era porque você também é assim, ruim. E eles não estão se importando com isso, tá? Porque ruim todo mundo é de alguma forma. E isso aqui é muito mais para uma pessoa se acender do que, de fato, ficar se martirizando o resto da vida, sei lá, por um defeito, igual muita gente faz por aí. A segunda parte vem com Nut. Hum. Descansar em Nut, mergulhar em Nut. Tem alguma coisa sobre ritual da lua baixa? Acho que tem na Wicca isso, né? Descer a lua, uma coisa assim. Ou se não tiver como fazer você mesmo em casa algo que sua intuição diz, vai te levar para um lugar interessante para entender a profundidade das coisas.
E por último, a gente tem Sodek. E eu acho engraçado, por quê? Porque Sodek ele é um deus que gosta de comer carne, né? Viva, essas coisas assim, a gente já sabe, né? Que é o deus jacaré do Egito. E eu acho engraçado que Sodek tá representando justamente aqui a pessoa. É interessante que os deuses egípcios, eles representam certamente essa pessoa. Um exemplo, os deuses egípcios são corpos humanos com cabeça de animal, correto? Ou humanos, mas que têm pele diferente ou coisas diferentes, né? E é justamente essa hibridade que ela tem que chegar. Só daqui a representação. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o corpo represente a vida e a cabeça a morte, ou vice-versa. Ou a cabeça representaria a maldade e o corpo a bondade. Entende o que eu tô falando? É mais ou menos isso. Essa hibridade que ela precisa reconstruir, porque isso, a união e poder. A união traz o poder. O poder do monstro que você se tornou por conta disso. A pessoa que você se tornou por conta disso. O ódio, a vingança, a injustiça. Tanto o que você se tornou, quanto o que você já era, né? E o quanto você deixou de ser. Porque acaba que, querendo ou não, você muda por conta desse tipo de situação que aconteceu com essa pessoa aqui. Muda. Muda muito. E aqui dói, tá? Dói bastante se a pessoa sentir muita dor. Essa leitura é bem reflexiva, assim. E eu acho que, apesar de não ser para todos, eu acho que vale a reflexão para todos. As últimas duas cartas do baralho vem Tote, três, né? Minto. Selkis e Bastet. Nossa, eu tava pensando nisso, me veio agora, tirou a carta. Escreva sobre isso, escreva sobre o que você sente, que você era, que você se tornou, que você deixou de ser. Assim você consegue cortar a cobra. E encontrar outra parte sua, porque faz sentido. Aqui basta estar como passione, né? E lá embaixo a gente tem Sekhmet, como a justiça, e Sekhmet ela é feroz. Bastet, não como seja, mas gatos são menos ferozes, aparentemente, do que leões, leoas e afins. Então é como se você tivesse que achar uma outra face sua, mais articulada, muito mais inteligente. Então essa parte da escrita aqui é interessante. Escrever sobre. Se não gosta de escrever, sentar para escrever, escreva como se fosse uma história, da forma que se sentir mais confortável. Assim você consegue destrinchar isso. Isso aqui vai ser extremamente importante para essa pessoa aqui. Isso aqui tá sendo dito, tá? Gente, chegamos ao final da nossa leitura. Até o próximo vídeo.